Bom, pessoal, nesses últimos 10 anos, nós tivemos alguns times decepcionando nos playoffs, né? Times que chegaram como grandes favoritos, botando uma banca e no fim acabaram eliminados de forma, digamos assim, precoce, né? Foram eliminados de forma precoce. E aí nesse vídeo eu irei falar sobre as 4 eliminações que, na minha opinião, foram as mais decepcionantes dessa última década, né? 4 times que foram eliminados bem mais cedo do que esperávamos. E aí, para chegar nesses quatro times, nessas 4 eliminações, eu utilizei alguns critérios, né? E os principais foram o desempenho que o time teve na temporada regular, contexto do playoff, que é muito importante, analisar o contexto é crucial para a gente falar sobre decepções, contexto da série, em que o time foi eliminado, se o time estava liderando, e qual que era essa liderança, qual que era a vantagem, e pô, o favoritismo que era dado para o time, o elenco, né? Esses foram os principais critérios que eu utilizei para chegar nessas 4 eliminações. Então, antes de eu começar, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal e vamos embora. Bom, já vamos começar com o muso inspirador desse vídeo, dessa lista, que foi o Denver Nuggets de 2024. O Denver entrou nessa temporada, cara, sendo considerado pela maioria dos especialistas como, velho, o time a ser batido. E assim, mesmo levando a temporada regular meio que ali em banho-maria, o time chegou na última rodada com chances de ficar com a seed 1, de ficar com a primeira colocação do Oeste. E isso acabou dando a sensação, na verdade, a certeza, de que quando o time decidisse levar a parada a sério, ninguém ia conseguir parar os caras. Ninguém ia conseguir parar o Denver jogando a Vera, porque jogando em marcha lenta, quase pegou a seed 1 do Oeste. Imagina quando jogar, né? Jogar a Vera. E aí começou os playoffs. O time passou do Lakers, venceu 4-1, só que foi um 4-1 que não passou aquela impressão de domínio, né? O Denver saiu atrás em basicamente todos os jogos da série, né? Na maioria das vezes o time foi ali para o intervalo perdendo e aí teve que buscar a virada no segundo tempo. Então o time passou, só que não foi daquele jeito que esperávamos. Não foi daquele jeito que esperávamos. E aí pegou o Minnesota na semifinal. Nos primeiros 2 jogos da série, o Minnesota fez o Denver parecer um time ruim, cara. Sem sacanagem. Foi um amasso inacreditável. E detalhe, os 2 jogos foram no Colorado, na casa do Denver. O Denver foi atropelado. E aí, depois dessas 2 derrotas acachapantes, palavra maravilhosa, inclusive, né? Acachapante, adoro essa palavra. Depois dessas 2 derrotas, a galera já tava dando a varrida como certa. O que seria, né, uma loucura, considerando que o Denver é ainda, né, o atual campeão. Só que aí, o que aconteceu? O Denver virou a chave. Nos 3 jogos seguintes, vimos o Denver que queríamos ver. Um Denver dominante dos 2 lados da quadra, um Denver, sabe, ditando o ritmo do jogo, conseguindo executar muito bem o seu plano de jogo, tanto ofensivo como defensivo. Nikola Jokic sendo, né, o melhor jogador do planeta. Pô, o que ele fez no jogo 5 contra o Gobert foi uma coisa inacreditável, cara. Inacreditável. Esse era o Jokic, né, que a gente queria tanto ver. Jokic dominando. Dominou no jogo 5, foi o grande jogo dele, mas no jogo 3, no jogo 4, ele também foi excelente.
ele também foi excelente. Esse era o Denver que a gente queria ver. E aí o time venceu os 3 jogos de forma, pô, sabe, se impondo e tudo, principalmente no jogo no jogo 4, né? O jogo 4 do Denver foi muito bom. O 3 foi excelente, mas para mim o jogo 4 foi maravilhoso. O jogo 5 também foi muito bom. E aí o time virou a série e aí todo mundo, a maioria pelo menos, já estava dando como certa a classificação do Denver, do tipo, beleza, o campeão acordou. Agora vai. Agora não tem jeito. O problema é que o Minnesota tinha outros planos, né? O Minnesota no jogo 6 atropelou, igual atropelou nos 2 primeiros jogos, e no jogo 7 em Denver, no Colorado, o Nuggets foi derrotado, mesmo, isso aqui foi bizarro, mesmo abrindo 20 pontos de vantagem no terceiro quarto. Denver abriu 20 no terceiro quarto e tomou a virada em casa, sendo o atual campeão, sendo considerado o bicho papão da NBA. O Denver foi eliminado assim. Então, dado o contexto do time, né, pô, atual campeão, os caras tendo ali o melhor jogador do mundo, que no caso é o Jokic, né, deixando claro para quem não, né, para quem tem dificuldade de aceitar isso, sim, o Jokic é o melhor jogador de basquete do planeta, tá? A eliminação não muda isso. Considerando isso e dado o contexto ali do que foi a série, pô, sendo amassado em 3 jogos, tomando uma virada de 20 pontos no jogo 7 em casa e tudo, para mim, a eliminação do Denver foi uma decepção e foi uma das eliminações mais decepcionantes dessa última década, porque esse time, pô, chegou com a moral muito alta, cara, e com uma expectativa muito alta também. Pô, o back-to-back era muito possível e não aconteceu. Então, dado o contexto de tudo, para mim o Denver merece entrar nessa lista das eliminações mais decepcionantes dessa última década. Próximo time da minha lista é o Phoenix Suns de 2022. Cara, isso aqui foi loucura. Qual que era o contexto? O Phoenix fechou aquela temporada regular com simplesmente 64 vitórias. Foi a melhor campanha da temporada. Booker, Chris Paul, Mikal Bridges, todo mundo jogando muito, voando baixo. Monty Williams, coach do ano. Sabe? Tudo lindo, velho. Tudo lindo. Daí, chegou os playoffs. Na primeira rodada, o Phoenix bateu o Pelicans, sofrendo mais do que era esperado. Ali já acendeu meio que um sinalzinho de alerta. E aí pegou o Dallas na semifinal. O time abriu 2-0 na série. Abriu 2-0. Fez valer ali o mando de quadra. E mesmo depois de perder 2 jogos seguidos, os 2 jogos em Dallas, o time venceu o jogo 5, venceu bem por 110-80. E, cara, chegou ali no jogo 6, faquinha, queijo na mão pra matar a série. Só que aí o Dallas sapecou o Phoenix no jogo 6, venceu por 27 pontos. E no jogo 7, no Arizona, foi um sacanagem que o Dallas fez, cara. O jogo 7 foi pro intervalo com o Dallas vencendo por 57-27, gente. 57-27. O Luka tava limpando a quadra com a cara dos jogadores do Phoenix. Luka fazendo o que queria. E na volta do intervalo, a vantagem chegou a subir para 46, irmão. 46. E aí, o jogo terminou, obviamente com a vitória do Dallas. O Phoenix não ia conseguir tirar 46 pontos. E, cara, a eliminação do Phoenix Suns, que era considerado um dos grandes favoritos ao título daquele ano, aconteceu. E para mim foi uma das eliminações também mais decepcionantes desses últimos 10 anos. Próximo da lista, pô, esse aqui é clássico, né? Esse aqui é clássico. O Golden State Warriors de 2016. Pô, podia faltar, né? Não podia faltar. Simplesmente o primeiro e único time até hoje a perder
uma final depois de abrir 3-1 na série. Único até hoje. O Cavaliers daquele ano foi o único time que conseguiu sair de um 1-3 para 4-3 numa final. Pô, foi simplesmente inacreditável o que aconteceu naquelas finais. E aí, se por um lado tem ali o mérito gigante do Cavaliers de ter feito o que fez, tem também o demérito do Warriors de ter deixado escapar uma série que estava ganha. Era só ganhar mais um jogo, gente. Era só ganhar mais um jogo. E o Warriors não conseguiu. E aí, quando você adiciona nesse contexto o fato do Warriors ter terminado a temporada regular, né, com um recorde de 73-9, acho que foi 73-9, né, 73 vitórias e 9 derrotas, pô, aí não tem como, cara. Aí não tem como não colocar essa derrota, essa eliminação, né, porque mesmo sendo nas finais, não deixa de ser uma eliminação. Não dá para colocar essa derrota, essa eliminação fora, né, de uma das mais decepcionantes da década. Então, para mim, a derrota do Warriors nas finais de 2016, tendo, né, perdido uma vantagem de 3-1, para mim, foi uma das derrotas mais decepcionantes da década, sem sombra de dúvidas. E aí, para fechar a lista, né, das 4 eliminações mais decepcionantes, eu vou de Clipper de 2015. Esse Clippers, nossa, cara, que decepção, né? Porque assim, o Clippers ali na década de 2010 conseguiu montar um time fantástico, né? Teve times muito bons ali durante toda a década de 2010. Né? E o melhor deles talvez tenha sido esse de 2015. Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, os caras comendo a bola, jogando muito. Pô, esse trio, cara, deixou todo mundo apaixonado. Todo mundo adorava ver o Clippers. Todo mundo adorava ver o Clippers, né? A época ali da Lob City e tudo. Era um time muito carismático, era um time muito forte, era um time que, em vários anos, passou das 50 vitórias. E aí, sempre esperávamos que esse time brigasse pelo título. Só que nunca aconteceu, cara. Esse Clippers aí, Lob City, nunca passou de uma segunda rodada. Nunca passou de uma segunda rodada. E para mim, a eliminação mais doída foi a de 2015, porque o time abriu o playoff, pô, eliminando simplesmente o San Antonio Spurs. E não foi que só eliminou, que só venceu a série. Não. Venceu no jogo 7 com game winner inacreditável do Chris Paul. Venceu de forma épica um dos melhores times da liga. O San Antonio Spurs, gente, 2015. 2015. E aí, depois disso, o time encarou o Houston Rockets. E, cara, o Clippers era muito favorito contra o Houston. Mas era muito favorito. E depois que o time abriu 3-1, todo mundo tinha certeza que o Clippers ia passar. Ia fazer a final do Oeste com o Warriors. Todo mundo tinha certeza disso. Só que aí, o time perdeu o jogo 5, perdeu o jogo 6. E aí, no jogo 7, assim, claramente o psicológico bateu, os caras colapsaram. O Clippers, se me lembro bem, não liderou esse jogo 7 em nenhum momento. E, cara, o time foi eliminado, cara. Foi eliminado. Foi um baldaço de água fria na cabeça de todo mundo. A torcida do Clippers sentiu demais essa eliminação. E essa derrota para o Houston, ela meio que decretou o fim daquele Clippers, porque depois disso, Chris Paul, o DeAndre Jordan e o Blake Griffin nunca mais venceram uma série de playoffs juntos, cara. Nunca mais. Então, eu fecho essa lista com o Clippers de 2015. E talvez tenha sido uma das mais decepcionantes.
Uma das mais decepcionantes. Porque, pô, abrir 3-1 depois de eliminar o Spurs do jeito que eliminou, com o time que tinha, e perder, cara. Pô, velho, foi muito feio. Foi muito feio. Então, é isso. Antes de eu encerrar, eu só queria fazer duas menções honrosas, tá? Para encerrar essa lista. O Houston de 2018, que pô, era considerado o único time capaz de vencer o Golden State e tal. Tinha ali o Harden no prime, Chris Paul tinha recém-chegado e o Houston acabou caindo para o próprio Golden State. E o Bucks de 2023. Acho que esses são dois times que merecem ser pelo menos citados, né? O Bucks, recente, né? Todo mundo deve se lembrar, chegou como um dos grandes favoritos no playoff, né? E caiu para Miami no primeiro round. E assim, Miami vinha de um play-in. Entendeu? Foi uma decepção inacreditável. E foi depois dessa eliminação que o Yannis soltou a famosa frase de que não existe fracasso no esporte, o que é uma grande de uma bobagem. E, de novo, o Bucks fracassou, inclusive. Olha o karma, hein, Yannis? Agora o Bucks não para de fracassar. Impressionante. Impressionante. Então, esses dois times merecem ser citados. Eu só não coloquei eles na lista oficial ali, porque dá para passar um pano por conta das lesões. Né? O Bucks, na série contra Miami, não teve o Yannis por basicamente 3 jogos. Né? O Yannis ele machucou no jogo 1, começo do jogo 1, ficou fora do 2 e ficou fora do 3. E quando voltou, ele não voltou 100%. Então, dá para passar um paninho, não deixa de ser uma decepção. Não deixa. Mas dá para passar um paninho. E o Houston não teve o Chris Paul nos últimos 2 jogos da série contra o Warriors. O Chris Paul machucou no jogo 5 e não jogou nem o jogo 6, nem o jogo 7. Então, acho que por conta dessas lesões, eu não coloquei esses dois na lista oficial. Deixei só ali os 4. Mas eles ficam aqui como menções. Mas é isso, gente. O que você achou da lista? Concorda com os times que eu coloquei? Discorda? Comentário tá aí para isso. Se você gosta desse formato de vídeo, de listas, né, usando aí, né, um pouco mais do contexto histórico, não falando somente da atualidade, se você gosta desse tipo de vídeo, de listas, né, históricas e tudo, comenta aí que eu posso pensar em outros conteúdos desse tipo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com a galera. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.